E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício do Sem Clubismo FC, galera. Bom, rapaziada, no vídeo de hoje nós vamos ver a provável escalação do Vasco para o jogo de hoje, 9h30 contra o São Paulo. Após os protestos de ontem da torcida do Vasco em frente ao hotel do clube, da conversa que teve com o Pedrinho, muito provavelmente teremos alguns jogadores sendo barrados do time titular do Vasco, entre eles o Léo, o zagueiro Léo Pelé, que vem de atuações ruins e que vem sendo ali a cara de fato da derrota do Vasco. Mano, todo jogo que o Vasco perde ou que tem assim um clima ruim, tá lá o Léo chorando pós-entrevista, fora as atuações dele que não são nada boas. Então devemos ter muitas e muitas mudanças no time do Vasco, eu vou te mostrar no vídeo de hoje, beleza? Deixa o like aí embaixo, muito importante o seu like para você motivar a trazer conteúdo todos os dias aqui no canal. Não esqueça de compartilhar esse nosso vídeo em todos os grupos de Vasco, para que todos os vascaínos possam saber agora qual deve ser a escalação que o técnico Rafael Paiva vai colocar em campo em conjunto ali com o Felipe também, com certeza eles estão conversando e deve ser essa escalação do Vasco logo mais contra o São Paulo, beleza? Vai fazer sua aposta em Vasco versus São Paulo, aposta pela PagBet no primeiro link do comentário fixado. Na PagBet você recebe logo segundo aposta sem nenhuma complicação, e você utilizando o meu link aqui do comentário fixado, você tem ainda mais sorte nas suas apostas, beleza? Vou te mostrar agora todas as novidades que devemos ter no Vasco hoje, beleza? Pro vídeo. Então, galera, essa deve ser a escalação do Vasco para o jogo de logo mais contra o São Paulo. O jogo que acontecerá 9h30 em São Januário. É um jogo que o Vasco precisa ganhar a qualquer custo. Jogando dentro de casa contra o São Paulo, o Vasco precisa da vitória. A gente sabe que é um jogo muito difícil, muito complicado. O Vasco vive um momento extremamente pressionado, mas a vitória tem que vir de qualquer jeito, cara. Não dá pro Vasco perder outro jogo. É muito arriscado o Vasco terminar essa rodada na lanterna se perder para o São Paulo em São Januário. E aí o clima fica cada vez pior. Os jogadores estão pressionados, mas realmente tem que ser cobrados pela atuação que eles vêm fazendo dentro de campo. Porra, mano, realmente, aquele lance do Matheus Carvalho ficou marcado e com certeza foi um gatilho para a torcida e de fato fazer cobranças, beleza? O Vasco terá o Léo Jardim como seu goleiro titular. Na lateral direita devemos ter o Paulo Henrique e o Maicon vai fazer a dupla de zaga ao lado do João Vitor. O Paulo Henrique não é nenhum primor na lateral direita, pelo contrário, é um cara que tá errando muitas coisas. É um jogador que na reta final da temporada passada até fez boas atuações, foi útil ao time do Vasco, mas nessa temporada nem de longe a sombra daquele Paulo Henrique foi importante para o time do Vasco. Um jogador displicente, jogador que erra passe, jogador que erra até a cobrança de lateral, ele vem errando o Paulo Henrique. Então a gente espera um comprometimento maior, uma concentração maior, não só dele, mas de todos os jogadores do Vasco. Como eu falei, a dupla de zaga devemos ter Maicon e João Vitor. O Léo deve ser barrado do time titular. O Léo está extremamente pressionado, a torcida não quer mais ver a cara do Léo e eu acho que não tem mais clima para o Léo permanecer no Vasco. Não tem mais clima, realmente é um jogador que precisa ser negociado nessa janela do meio de ano. Ir para outro time vai ser até bom para ele, procurar novos ares, um time onde ele não vai ser tão pressionado como ele é no Vasco. O Léo não tem mais condições nem de ser capitão e nem de jogar mais no Vasco. Não dá, cara. Foram muitas falhas, foram muitos erros, foi muita conversa, muita balela para pouca ação dentro de campo do Léo. Então devemos ter o João Vitor e o Maicon. Não é a dupla de zaga ideal do Vasco, tá longe de ser. O Vasco vai precisar de reforços, vai precisar de contratações. Não é só tirar o Léo do time titular que o time vai começar a jogar bola, não é assim. Vamos precisar muito de reforços para esse meio do ano. Na lateral esquerda teremos a volta do Lucas Piton. Vitor Luiz não vai atuar, foi expulso no último jogo contra o Juventude, então o Lucas Piton tem que ir para esse jogo e vai jogar. O primeiro volante do Vasco deve ser o Hugo Moura, vai ganhar essa oportunidade com o Zé Gabriel suspenso. O Esforza não deve jogar até porque não dá pegada no meio de campo, pode ser que entre no decorrer do jogo, mas o Hugo Moura vai ter novamente uma oportunidade como titular do time do Vasco. É a oportunidade para ele agarrar e voltar a ser titular nesses momentos de turbulência que aparecem os grandes jogadores, os jogadores que não tem medo de jogar, que tem personalidade. Espero que o Hugo Moura seja um desses caras. Porra, a gente não espera que o Hugo Moura vai ser o Rodri, que vai ser um Busquets no auge, mas a gente espera um jogador que pelo menos faça uma marcação no meio de campo, que seja minimamente inteligente. Só isso que a gente espera. Então o Hugo Moura vai ter essa oportunidade. E aí o Rafael Paiva, em conjunto com o Felipe, deve formar a dupla de meias do Vasco com o JP Murilo e o Estrela. Estrela deve ganhar oportunidade no time titular do Vasco, um jogador que a torcida vem pedindo que jogue. É claro, é um jogador extremamente jovem, é um jogador que não está amadurecido para jogar nos profissionais e encarar essa pressão, mas é o que eu falei em relação também ao Hugo Moura. É nesse momento que aparece o cara grande, o cara diferenciado. Porque aí você imagina se além de ele ter uma boa atuação, ele consegue decidir o jogo, ele vai ganhar uma moral absurda, vai ganhar uma valorização absurda.
Então é a oportunidade que tem. Essa é a oportunidade para esses jogadores abraçarem. O JP é outro caso. Muita gente fala, o JP vai jogar fora de posição. Cara, eu acho o JP mais um meia central, mais um segundo volante do que um meia de criação. Ele tem pegada para marcação, é um jogador que já jogou assim nas categorias de base. Inclusive, o próprio Rafael Paiva conhece que o JP pode ser esse segundo homem de meio de campo. O Hugo Moura deve ser o volante mais fixo. O JP deve ser aquele cara responsável por carregar a bola do campo de defesa ao campo de ataque. E o Estrela vai ser o meia fazendo o elo de ligação do meio de campo para ataque também. É um meio de campo mais qualificado, de jogadores que têm mais qualidade com a bola nos pés. Eu prefiro um meio de campo assim do que você entrar, por exemplo, com Hugo Moura, Sforza, Matheus Carvalho, com 3 jogadores mais focados em marcação. Você não tem como ter a posse de bola se você não tem jogadores com essas tais características. Aqui, claro, vai precisar de muita intensidade no meio de campo, vai precisar de jogadores correndo o tempo todo, se entregando na vida. O Estrela vai ter que voltar para marcar, o JP vai ter que fazer também uma marcação forte, mas eu acredito que esses jogadores sabem mais o que é ser Vasco nesse momento do que outros atletas que não vêm demonstrando tanta vontade de vestir a camisa do clube, que vem mostrando até um pouco de desatenção. Essa é a palavra certa. E aí no trio de ataque devemos ter o Adson aberto pela ponta direita. O Adson tem que jogar na ponta direita, que é a posição que ele se sai melhor. O David na ponta esquerda, infelizmente é o que temos para esse jogo. David, Rossi ou Serginho. Olha as opções que temos no nosso elenco. Essas 3 opções do Vasco custam mais de R$1 milhão mensais ao clube. Não era melhor ter investido em um ponta direita, um ponta esquerda, que realmente, o cara vai ganhar 1 milhão, mas o cara vai resolver, do que ele, ficar com 3 jogadores que são inúteis praticamente, mas apostar aí numa lei do ex do David contra o São Paulo. Estava no São Paulo, tomara que faça um gol. O David tá se perdendo muito no fato dele ficar querendo trombar o tempo todo com o adversário. O cara joga a bola, mano. O objetivo tem que ser jogar bola e teremos o Verratti no comando de ataque novamente. Essas são as mudanças segundo o GE que teremos no time do Vasco. Como eu falei, muitas mudanças, não é a solução dos problemas, mas eu acredito em um time mais dedicado no jogo de hoje. Se vai ganhar ou não é consequência. Às vezes não é só você ganhar o jogo ou você perder o jogo. É a forma como acontecem as coisas. É a forma que o torcedor consegue perceber. Não, cara, os caras deram a vida em campo, tentaram até o último minuto. O Vasco, martelou, brigou. Aí é uma coisa. Agora, perder da forma que está perdendo nos últimos jogos, totalmente entregue, aí não pode acontecer, porque isso não é Vasco da Gama. Mas comente embaixo a opinião de vocês, vocês mudariam algo na escalação do Vasco. Muitos jogadores vão ganhar oportunidades nesse jogo, vai ser uma pressão em cima deles, mas também tem que ser visto como uma oportunidade. Você não pode saber, tá, é uma pressão em cima de não, também é uma oportunidade para você mostrar o seu futebol. Beleza? Esse é o nosso vídeo de hoje, se vocês curtiram, explode o botãozinho no like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Eu ficando nessa, abração do Francesco, é nóis, fui!